Você achou que ao despertar espiritualmente, tudo faria sentido. Que as dúvidas cessariam, que a paz seria constante, que a vida ganharia cores mais vivas e um propósito claro. Mas ao contrário, o que você encontrou foi um silêncio ensurdecedor. Uma apatia que não combina com a narrativa de iluminação que te venderam. Você esperava se sentir leve, inteiro, conectado com tudo, mas agora acorda com o peito vazio, sem ânimo, sem direção. E ninguém te avisou que isso também faz parte do processo. Você olha ao redor e vê pessoas seguindo com seus planos, suas metas, suas rotinas intensas. E se pergunta, o que aconteceu comigo? Por que nada mais me entusiasma? Por que aquilo que antes parecia importante agora soa fútil, vazio, desconectado? Você tenta se forçar a reagir, a voltar a sentir o mesmo ímpeto que tinha antes, mas algo dentro de você simplesmente não responde. Como se uma parte tivesse morrido, como se uma engrenagem interna tivesse parado de girar. E talvez ela tenha mesmo. Carl Jung dizia que o despertar espiritual não é um voo suave em direção à luz, mas um confronto brutal com a escuridão. E o primeiro a cair é o ego. Essa estrutura mental que você construiu para funcionar no mundo, com seus objetivos, suas identidades, seus medos e defesas, começa a ruir. E com ele vai embora a motivação superficial. Aquele motor que te empurrava para se destacar, conquistar, competir, impressionar. Tudo isso perde o sentido, e você se vê no meio do nada. É um luto invisível, uma dor que ninguém reconhece, porque você deveria estar em paz. Afinal, não foi você quem despertou? Não é esse o auge da jornada, mas ninguém te conta que, nesse momento, você também perde a vontade de continuar como antes. Você perde o apetite pelas pequenas conquistas do ego, perde a pressa, perde a ilusão. E junto com tudo isso, perde a motivação. Porque aquilo que antes te movia não te serve mais. Essa sensação de estagnação é profunda. Não se trata de preguiça, não é depressão. É como se a alma estivesse esperando por algo mais verdadeiro. Como se recusasse a continuar alimentando as velhas motivações baseadas em escassez, competição e validação externa. O problema é que a nova motivação, aquela que nasce do self, do núcleo mais profundo da psique, ainda não se manifestou com clareza. E nesse intervalo, tudo parece suspenso, vazio, sem chão. É aí que muitos desistem, tentam voltar ao que eram antes, se culpam por estarem parados, se obrigam a ser produtivos, positivos, coerentes com a imagem de alguém espiritualmente evoluído. Mas isso só aprofunda o abismo, porque o verdadeiro despertar não combina com performance. Ele exige rendição, exige pausa, exige escuta. Exige um tipo de presença que não se compra em cursos, nem se conquista com esforço, mas que só se alcança atravessando esse deserto interno. Você está em transição, uma travessia profunda entre o velho eu que colapsou e uma nova identidade que ainda está se formando. E o que paralisa nesse processo não é a fraqueza, é a ausência de referência, é o susto de não saber mais quem você é, de não se reconhecer nos antigos desejos, de não ter respostas, de não conseguir se encaixar nem nas buscas espirituais que antes te embalavam. Tudo parece estranho, e essa estranheza é o sinal de que algo real está tentando nascer. O ego, mesmo com suas ilusões, era funcional. Ele dava estrutura, movimento, direção, mas agora ele se dissolveu, e o que resta é o silêncio, a pausa, o não saber. Jung falava do caos necessário, que antecede a emergência do self. Esse caos é exatamente o que você está sentindo agora. Uma desorganização existencial, uma suspensão da vontade. Um estado de latência que parece desmotivação, mas é, na verdade, o preparo para um novo modo de existir. A ausência de motivação, nesse ponto, não é o problema. É o sintoma de que você saiu da lógica do ego e ainda não entrou na lógica da alma. O impulso agora precisa vir de um lugar mais profundo, mais verdadeiro, mais alinhado com o seu centro. Mas o centro só se revela no silêncio. E o silêncio dói. Ele desmonta o personagem,
desarma as máscaras, rasga os discursos. E no vazio que sobra, só existe uma pergunta: quem sou eu agora, sem aquilo que me definia? É com essa pergunta que começamos, não para encontrar uma resposta imediata, mas para abrir espaço para uma nova escuta. Porque talvez você não tenha perdido a motivação. Talvez você só esteja se despedindo da motivação antiga, aquela que vinha da necessidade de ser alguém. E esteja agora à beira de algo muito maior, um impulso que nasce não da falta, mas da completude. Não do medo, mas da presença. Não do ego, mas do self. Antes de mergulharmos, respira fundo comigo. Se em algum momento da sua jornada espiritual você sentiu esse vazio, essa ausência de vontade, essa pausa desconcertante que ninguém entende, deixa nos comentários. Eu também parei. Seu relato pode ajudar outra pessoa a não se sentir sozinha nesse caminho. Compartilha esse vídeo com alguém que está passando por esse silêncio. E se fizer sentido para você, curta agora. Isso ajuda esse conteúdo a encontrar quem precisa. Você já reparou como nos venderam uma ideia errada sobre o que é despertar espiritualmente? Como se fosse uma iluminação súbita, uma euforia constante, uma motivação inabalável. Mas não te disseram que o despertar, na verdade, começa com perda. Perda de sentido, de vontade, de identidade. Porque tudo aquilo que você acreditava ser começa a desmoronar. E o que fica é um território interno ainda inabitado, silencioso, sem nome. O mito da iluminação feliz esconde a verdade mais difícil. Despertar dói, porque é um processo de morte, e tudo que morre deixa luto. A velha versão de você que se movia por metas, títulos, comparações e desejos do ego precisa ir embora. E ela vai. Mas, no seu lugar, não nasce imediatamente uma nova. Fica um intervalo, um vácuo, um tempo de espera que parece estagnação, mas que na verdade é gestação. Carl Jung falava que não há individuação sem confronto com a sombra. E essa sombra não é só feita de traumas ou memórias esquecidas. Ela também é feita da máscara de quem você se tornou para funcionar no mundo. E quando essa máscara cai, tudo parece despido. A motivação que te fazia correr era alimentada por essa persona. Quando ela desaparece, a pressa some, o sentido se esvai e o movimento para. É nesse ponto que muitos acreditam que estão regredindo, fracassando espiritualmente. Mas é o contrário. É porque você está avançando que tudo está parando. O silêncio, a apatia, o desânimo. Não são sintomas de fracasso. São sinais de que o ego perdeu o controle. E o ego não desiste fácil. Ele grita, se debate, tenta resgatar antigos desejos, mas já não cola. Porque algo mais profundo em você já acordou e não aceita mais mentiras. Essa é uma fase em que o ego, desmoronando, ainda tenta negociar. Ele quer uma motivação que lhe dê garantias, conquistas, visibilidade, mas nada disso ressoa mais. O corpo sente, a alma recusa. Você pode até tentar se forçar a fazer o que fazia antes, mas não consegue. Porque não é apenas desmotivação, é repulsa por tudo o que já não te representa. É um cansaço que vem da alma, não do corpo. E isso é profundamente confuso, porque você quer querer, mas não consegue. Quer sentir entusiasmo, mas só sente silêncio. Quer se mover, mas tudo dentro diz, não agora. Isso é o ego morrendo. É a entrega forçada a um tempo que não obedece à lógica produtiva. É a alma dizendo, pare, espere, escute. Há algo em construção, mas não é visível ainda. Jung dizia que a alma adoece quando não é ouvida. E talvez a sua motivação anterior fosse uma tentativa de calar essa alma, de empurrar a verdade para debaixo da rotina. Agora, sem o ego no comando, o que emerge é o vazio, e o vazio é fértil, mas ele não é confortável, ele é assustador, porque tudo o que era conhecido se dissolve. Mas é nesse vazio que o novo pode, finalmente, nascer com verdade. Você está sendo desconectado da falsa motivação para ser reconectado ao impulso autêntico, não um impulso barulhento, acelerado, mas um chamado silencioso,
firme, interno. E esse chamado não se manifesta no tempo do relógio. Ele precisa de escuta, de entrega, de humildade. Enquanto você resistir, o vazio vai doer. Quando você aceitar, ele vai te guiar. Portanto, o mito da motivação espiritual constante precisa morrer junto com o ego. A espiritualidade verdadeira não é um estado de euforia, é presença, é integridade, é saber parar quando o corpo pede, é reconhecer que o movimento mais sábio, às vezes, é a pausa, e que a ausência de vontade pode ser a vontade da alma de te ensinar a escutar. É nesse silêncio que você começa a ouvir o que antes ignorava, o que de fato te move. E quando a alma finalmente fala, ela não grita, ela sussurra, ela mostra caminhos que não dependem de validação externa. Ela te leva de volta para dentro. E nesse retorno, uma nova motivação começa a nascer, não como obrigação, mas como resposta, não como esforço, mas como direção. Porque o self, ao contrário do ego, não força, ele atrai, ele chama. E você, quando escuta, começa a se mover de novo, mas dessa vez, com verdade. O ego, ainda que tantas vezes demonizado, é uma estrutura necessária. Ele organiza a psique, cria identidade, nos dá senso de direção. É ele quem nos impulsiona para fora, quem nos protege, quem estrutura o eu que aprendemos a ser. A motivação, como conhecemos, nasce dessa construção. Ela é movida por reconhecimento, por pertencimento, por desejo de controle, por busca de valor. Mas o despertar espiritual implode essa arquitetura, e quando o ego desaba, a motivação que ele sustentava também se dissolve. O impulso que te movia até aqui começa a parecer artificial. As metas que você perseguia perdem o brilho. O que antes era combustível, agora é peso. É como se a vida perdesse a nitidez. Você olha para os mesmos caminhos, mas eles parecem diferentes, desbotados, desconectados. Não é que o mundo mudou, é o olhar que mudou. O ego era uma lente, e quando essa lente se quebra, o que sobra é um campo de visão turvo, desnorteante. Você não sabe mais por que acorda, não sabe mais para onde vai. Porque a bússola que você usava, baseada em conquista, comparação, pressa, não aponta mais para lugar nenhum, e a alma, ainda silenciosa, ainda tímida, ainda em gestação, não tem um mapa claro a oferecer. Só um chamado vago, quase imperceptível, dizendo: espere. Nessa espera, o corpo sente o cansaço que o ego não deixava vir à tona, sente a exaustão acumulada de anos tentando caber em narrativas que não eram suas, sente o impacto de metas que você nunca quis de verdade, mas que perseguiu para agradar, sobreviver, se encaixar. Agora, sem o empurrão do ego, você se vê parado. E o mundo, que idolatra movimento, produtividade, vontade, olha para esse estado com desconfiança. Você começa a se sentir culpado por não ter ânimo. Começa a se julgar por não querer o que todos ainda querem. Mas é esse julgamento que adoece, não a pausa. A motivação do ego é previsível. Ela precisa de aplauso, de resultado, de comparação. Ela precisa que você esteja sempre se superando, mesmo que isso signifique se traindo. Quando o ego morre, essa lógica perde a força, e o vazio que se instala não é ausência de vida, é ausência de mentira. É como se você tivesse deixado cair todas as peças de um teatro, que agora ali no chão, sem máscara, sem personagem, sem script, você precisa aprender a ser de novo, não a partir de uma vontade externa, mas a partir de uma verdade interna. E essa verdade, no início, não tem palavras, só silêncio. É nesse ponto que muitos confundem o despertar com depressão, porque os sintomas são parecidos: apatia, ausência de desejo, isolamento. Mas há uma diferença crucial. Na depressão, há um colapso do sentido. No despertar, há uma suspensão do velho sentido. A dor é semelhante, mas a origem é outra. Você não está adoecendo, você está se desidentificando. Está desfazendo vínculos com padrões de motivação que não pertencem mais a quem você está se tornando.
E isso, embora pareça paralisante, é profundamente transformador. Carl Jung chamava esse processo de noite escura da alma, um período onde tudo o que era sólido se desfaz, onde a identidade antiga colapsa, onde a luz ainda não chegou. Mas é nesse escuro que algo novo começa a se formar. Algo que não depende mais de aplauso. Algo que nasce da integridade, não da aprovação. Mas para que essa nova motivação surja, é preciso suportar o silêncio. É preciso resistir à tentação de voltar correndo para o ego, de se forçar a funcionar como antes. Porque toda vez que você faz isso, você se afasta de si. Esse processo é lento, não respeita prazos, não cabe em checklists, não entrega garantias. Ele exige confiança, e essa confiança não é cega, é interna. Você começa a perceber que o impulso real não vem da cabeça, vem do corpo, da alma, do sentir. É sutil, mas verdadeiro. E quando ele chega, não chega como euforia. Chega como um sim, calmo. Como uma vontade serena, sem ansiedade. Um chamado que não pressiona, mas convida. E nesse convite há espaço para respiração, para presença, para a verdade. Você talvez demore a reconhecer essa nova forma de motivação, porque ela é o oposto da que te ensinaram. Ela não exige, não cobra, não grita. Ela espera que você esteja inteiro, que você se reconcilie com quem você é agora, sem pressa de ser mais. E quando esse estado interno se estabiliza, o movimento volta. Mas ele volta como expressão, não como obrigação, como fluxo, não como resistência, como consequência da conexão com o self, não como imposição do ego. A ausência de motivação, portanto, não é um fim, é um intervalo sagrado. É o espaço onde o velho se desfaz e o novo ainda não chegou. E esse intervalo precisa ser respeitado, porque é nele que o ego morre com dignidade. E só quando o ego aceita morrer é que o self pode nascer. Você está nesse meio do caminho. E o caminho, mesmo no escuro, ainda é caminho. Mesmo sem ânimo, ainda há movimento. Porque o simples fato de estar aqui, ouvindo isso, já é um gesto da alma dizendo: eu não desisti de mim. E é essa alma, silenciosa, paciente, resiliente, que vai te conduzir. Não com pressa, não com promessas, mas com verdade. Porque ela sabe que a motivação que nasce do self não se impõe, ela floresce. E florescer leva tempo. Mas quando floresce, não precisa mais de esforço, porque é natural, é coerente, é você inteiro, finalmente em paz com o que é. Se esse vídeo está descrevendo exatamente o que você não conseguiu explicar em palavras, essa sensação de não querer nada, de não pertencer mais ao que antes fazia sentido, escreve nos comentários. Estou atravessando o vazio. Sua partilha pode ser o alívio de alguém que achava estar sozinho. Curta esse vídeo se ele te tocou até aqui e compartilhe com quem você ama. Talvez essa pessoa também esteja em silêncio e só precise de um espelho para se reconhecer. Você não está parado. Você está em transição. Está entre a queda do antigo e o surgimento do novo. E nesse entrelugar, tudo parece suspenso. A motivação desaparece porque ela já não se alimenta das velhas fontes. E as novas ainda estão sendo cavadas dentro de você. É um tempo sem respostas, sem promessas, sem formas definidas. E isso, no mundo do fazer constante, parece uma falência. Mas, na verdade, é um estágio sagrado da metamorfose. A lagarta, antes de se tornar borboleta, dissolve tudo o que era. E não faz nada por um tempo. Ela só permite. Esse tempo do permitir é brutal, porque o ego foi treinado para agir, resolver, acelerar. Ele não sabe o que fazer com o silêncio. Ele entra em pânico com a ausência de direção. Tenta trazer de volta a velha vontade, os antigos planos, os desejos que já não vibram. Mas a alma não colabora. Ela se cala, ela espera. E nesse embate entre a urgência do ego e a paciência da alma, nasce o vazio. Um vazio que parece improdutivo, mas que está gestando uma nova frequência de existência. Você sente isso quando tenta repetir velhos hábitos e algo dentro de você resiste. Quando tenta forçar o entusiasmo
e encontra apenas um corpo que não quer se mover. Quando ouve conselhos para voltar à rotina e percebe que a rotina é justamente o que te adoece. Você começa a ver com clareza que o que chamavam de vida normal era, na verdade, uma performance. E agora, sem vontade de performar, tudo desmorona. Mas o que desmorona é a mentira, e isso é libertação, não fracasso. É nesse ponto que você começa a perceber que a motivação que o ego oferecia era, em parte, medo disfarçado. Medo de não ser aceito, medo de não ter valor, medo de ser esquecido. E cada passo era um movimento para fugir desse medo. Mas agora, no silêncio, o medo aparece nu. E você não pode mais se esconder. Não há para onde correr. É você com você. E isso assusta, mas também cura, porque só quando você encara o medo é que ele começa a se dissolver. Essa travessia não é para ser compreendida, é para ser sentida. E sentir, muitas vezes, significa parar, significa chorar, significa se recolher, significa dizer não sei sem culpa. A alma não tem um plano de carreira, ela tem um movimento de verdade. E verdade não se acelera, não se força, não se empacota. A verdade nasce no tempo dela. E o vazio é a câmara onde ela se forma, escura, silenciosa, mas viva. Você pode se sentir perdido agora, mas estar perdido também é um lugar. Um lugar onde os mapas antigos não funcionam mais. E isso é sinal de que você está pronto para descobrir um caminho que nunca foi trilhado antes. O seu real, o seu íntimo. E esse caminho não começa com uma explosão de ânimo. Ele começa com a coragem de permanecer, de não fugir, de esperar, de ouvir. Jung dizia que o self só pode emergir quando o ego se aquieta, e o ego só se aquieta quando não tem mais para onde correr. Talvez seja esse o momento. O momento em que tudo o que você achava que precisava fazer se dissolve, e só sobra a escuta. A escuta do que te move de verdade. Não o que te promete sucesso, mas o que te devolve inteireza. Não o que te garante aplauso, mas o que te conecta com algo maior que você. A travessia do vazio é a fornalha da autenticidade. É onde o personagem morre para que o ser real possa nascer. E esse ser não precisa provar nada. Não precisa impressionar. Não precisa conquistar para existir. Ele só precisa ser. E o ser por si só já é pleno. Já é inteiro. Já é o suficiente. Quando você sentir isso, não como ideia, mas como verdade encarnada, a nova motivação virá. Suave, espontânea, inevitável. Ela virá como vontade de cuidar, de criar, de compartilhar, mas sem ansiedade, sem pressão, sem necessidade de aprovação. Ela virá como expressão natural do seu estado interno. E nesse momento, você vai entender, não era falta de motivação, era excesso de mentira, era excesso de ego. Agora, com tudo isso dissolvido, o que resta é simples e é sagrado. Você em presença, você em essência, você em paz. Antes de nascer a nova versão, vem o silêncio mais profundo, e nele é comum sentir como se você tivesse regredido, perdido a força, desaprendido a viver. Mas não é isso. O que está acontecendo é que você está renascendo de dentro para fora, e esse renascimento exige um esvaziamento radical de tudo que era velho, automático, ilusório. A motivação do ego, barulhenta, movida por urgência e comparação, era fácil de identificar. Mas agora, o impulso que precisa surgir vem de um lugar mais íntimo, mais calmo, mais verdadeiro. E no início, ele é quase imperceptível. Você sente isso como uma ausência de vontade, mas é a vontade antiga que não responde mais. A nova ainda está aprendendo a andar, está ganhando corpo, está sendo gestada no escuro, sem pressa, e é por isso que tudo desacelera, porque a alma se recusa a ser apressada. A pressa era uma exigência do ego. A alma pede pausa, e nessa pausa você talvez se sinta sem propósito. Mas o propósito não foi perdido. Ele está sendo reformulado. Está deixando de ser algo que se conquista para se tornar algo que se encarna. Nesse estágio,
A coisa mais difícil é não se abandonar. É não ceder à tentação de voltar ao que já era conhecido só para se sentir funcionando de novo. Porque o ego, mesmo ferido, ainda tenta te puxar de volta. Ele diz que você precisa se levantar, fazer alguma coisa, mostrar resultado. Ele diz que esse vazio é perigoso, que você está ficando para trás, que precisa reagir. Mas se você ouvir com atenção, vai perceber. Essa voz é do medo. E o medo agora não pode mais ser seu guia. A nova motivação está aí. Mas ela não é uma explosão. É um sopro. Não é um grito. É um chamado sutil. Ela vem como uma leveza que não busca aplauso. Como um desejo de fazer algo não porque precisa, mas porque ressoa. Como uma vontade serena de estar, de viver, de expressar. Ela vem de dentro, não de fora. E por isso é preciso silenciar para escutar. Porque o ego fazia barulho demais, e a alma só se manifesta no espaço que você oferece. Você pode sentir essa nova motivação nas pequenas coisas, na vontade de cuidar de algo simples, no desejo de estar presente, na curiosidade por algo que antes não importava, no impulso de criar não para vender ou se mostrar, mas só porque aquilo pulsa em você. Esses são os primeiros passos da nova vontade. Eles parecem tímidos, mas são reais. São sementes, e se você respeitá-las, elas crescem. Crescem devagar, mas com raiz, com verdade. Esse é o momento em que você precisa confiar no processo, não nas ideias antigas de produtividade, mas na sabedoria do seu corpo, da sua alma, do seu tempo. Você está voltando para si. E esse retorno é silencioso, interno, profundo. É a alma se acostumando com o novo espaço que você abriu ao deixar o ego morrer. E essa alma não quer te empurrar. Ela quer te mover. Quer te levar adiante com sentido, com integridade, com amor próprio. Jung falava da integração, da união entre ego e self. E é isso que está sendo ensaiado agora. O ego não desaparece. Ele aprende a servir ao self. E o self não impõe. Ele guia, com gentileza, com presença, com uma força que é serena, mas inabalável. Quando esse alinhamento começa a acontecer, você volta a se mover, mas de um jeito novo. Um jeito que não drena, que não força, que não se perde no excesso. Um jeito que te nutre enquanto você caminha. Você começa a dizer não sem culpa, a escolher sem pressa, a fazer menos, mas com mais presença, a perceber que o valor da sua existência não está na quantidade de coisas que realiza, mas na qualidade de quem você é enquanto vive. E essa mudança é silenciosa. Ela não vira manchete, mas ela muda tudo, porque agora cada passo é dado em direção a si mesmo, e não para fugir de si. Essa nova motivação não vai te incendiar, ela vai te aquecer, vai te manter aceso, inteiro, firme, não como uma chama que consome, mas como uma brasa que sustenta. Ela não vai te levar para longe de si, mas para mais perto. E quanto mais perto você estiver de você, mais natural será o movimento, mais orgânico será o agir. Porque não será mais uma resposta ao mundo, será uma expressão do que você se tornou. Então, se agora tudo parece lento, estranho, parado, agradeça, porque essa lentidão é o tempo da alma, e a alma não corre, ela dança, ela espera, ela escuta. E quando ela estiver pronta, ela vai te chamar. E você vai reconhecer esse chamado. Não por medo, não por urgência, mas porque vai sentir lá no fundo que agora sim é hora de se mover. É nesse ponto delicado da jornada que muitas pessoas cometem um erro profundo. Tentam sair da dor do vazio voltando ao fazer compulsivo. Sentem o desconforto da pausa, o medo da ausência de propósito, e então se apressam em buscar qualquer ocupação que traga a sensação de utilidade. Retomam projetos que não fazem mais sentido, inventam metas para preencher o silêncio, se obrigam a parecer bem para não preocupar os outros. Mas essa urgência de agir é, na verdade, uma fuga, um desespero do ego para não ser esquecido. E o ego tem medo de desaparecer. Ele se alimenta do movimento, precisa ser útil, visto, importante. Precisa de tarefas, de listas, de resultados, porque assim
Ele valida sua existência. E quando percebe que está morrendo, ele grita, ele sussurra: você precisa produzir, precisa mostrar que está tudo bem, precisa voltar a ser quem era. E você, ainda fragilizado, ainda confuso, começa a considerar que talvez o ego tenha razão. Que talvez a dor só vá passar se você voltar a correr. Mas o ego não entende o que está acontecendo. Ele está lutando por sobrevivência e você por renascimento. São movimentos opostos. E toda vez que você tenta apressar esse processo com a lógica antiga do ego, você se violenta. Você se obriga a produzir sem alma, a mostrar força quando tudo em você pede escuta, a se movimentar por medo e não por sentido. E esse movimento machuca. Ele cria mais fratura, mais cansaço, mais distância de si. A verdadeira cura exige que você resista à tentação do fazer por fazer. Exige que você reconheça quando a ação está sendo usada como distração, porque existe um tipo de produtividade que é só anestesia, que serve para abafar o grito da alma, para evitar a escuta, para manter tudo como estava, mesmo quando tudo já não serve mais. E isso, embora pareça funcional, é um atraso profundo do seu processo. A alma não quer que você faça algo só para se sentir útil. Ela quer que você se torne inteiro antes de voltar a se mover. Ela quer te ver enraizado antes de te ver em ação. Ela quer que cada gesto seu seja resposta interna, não reação externa. Que sua expressão venha da presença, não da pressão. Que a sua ação seja como uma dança com o tempo e não uma corrida contra ele. E isso só acontece quando você para de se obrigar a ser quem já não é. Existe uma beleza na inutilidade temporária, um poder silencioso em não saber o que fazer. Porque nesse espaço, a alma tem chance de falar. Ela sussurra no meio do nada. Ela aparece quando você deixa de tentar parecer, quando você se rende ao agora como ele é, vazio, lento, silencioso. E é nesse agora que começa a brotar a vontade verdadeira. Não a vontade de ser alguém, mas de simplesmente estar. Estar com você. Estar no mundo sem precisar provar nada. E aos poucos, você percebe que não precisa fazer tanto para existir. Que não precisa estar o tempo todo em ação para ter valor. Que pode existir só por estar. E esse estado de ser é por si só revolucionário, porque o mundo que você conhecia te ensinou que o valor está no resultado, mas o despertar te ensina que o valor está na coerência, e ser coerente consigo exige silêncio, pausa, escuta, não performance. Esse é o ponto em que você começa a diferenciar ação de agitação. O ego se agita, a alma age. O ego quer impressionar, a alma quer expressar. O ego se preocupa com o olhar do outro. A alma está comprometida com a sua própria verdade, e essa diferença muda tudo. Porque agora, quando você se move, já não é para se afirmar, é para ser inteiro. E esse movimento é mais lento, mas é mais denso. Ele dura, ele nutre, ele cura. Então, se você sente vontade de voltar a ser quem era, respira, espera, observa de onde vem esse impulso. Se vem do medo, é o ego tentando sobreviver. Se vem do silêncio, é a alma começando a se erguer. E a alma não tem pressa, ela só tem verdade. E a verdade, ela nunca chega correndo. Ela chega quando você, enfim, para de fugir. O silêncio, com o tempo, deixa de ser ausência. Ele começa a se revelar como espaço. E nesse espaço, o que parecia paralisia se torna campo fértil. Um território onde as vozes do mundo não chegam mais, onde as exigências não fazem mais eco, onde tudo o que resta é você consigo mesmo. E é nesse tipo de encontro que começa a surgir algo novo. Não mais uma motivação barulhenta, cheia de metas, mas uma vontade mansa, quase tímida, de viver com mais presença. Não há pressa nesse querer. Há leveza, há verdade, há raiz. Nesse estágio, você começa a experimentar um tipo de escuta que o ego nunca permitiu. Você passa a perceber o que seu corpo realmente sente diante de certas pessoas, tarefas, lugares. Começa a identificar o que te nutre e o que te drena.
o que te expande e o que te contrai, o que faz sentido e o que virou hábito vazio. E essa escuta muda tudo, porque ela não é mais mediada por desejo de agradar, de pertencer, de vencer. Ela é crua, honesta, visceral. E por isso, tão transformadora. Você descobre, por exemplo, que há coisas que sempre te deram prazer, mas agora não vibram mais, e que outras, que antes pareciam pequenas ou até banais, agora te tocam de um jeito novo. Essa mudança de percepção não é aleatória, é sua alma se reorganizando. É o self, como Jung dizia, tomando o lugar do ego no centro da psique. E o self não se move por medo, ele se move por coerência. Ele quer inteireza, não performance. Ele quer caminho, não palco. E quanto mais você escuta esse movimento interno, mais percebe que o mundo externo começa a responder diferente. As pessoas que vibram na mesma frequência começam a se aproximar. As que representavam a vida antiga começam a se afastar. Não por conflito, mas por descompasso. As oportunidades que antes pareciam irresistíveis já não seduzem. E aquelas que ressoam com sua nova vibração começam a surgir, quase sem esforço. Isso não é mágica, é coerência, é sintonia. Mas essa sintonia exige manutenção. Não basta ter tido um despertar, é preciso sustentar essa nova consciência no cotidiano. E isso é talvez o maior desafio. Não voltar a agir a partir do ego por conveniência. Não se trair por medo de ser estranho, lento, diferente, porque agora você sabe, toda vez que força um sim que seu corpo grita não, algo em você adoece. Toda vez que silencia uma verdade para agradar, a alma se retrai. Toda vez que busca reconhecimento fora, você se desconecta de dentro. E manter-se fiel ao que você ouviu no silêncio exige coragem. Porque o mundo vai continuar funcionando na lógica antiga. Vai continuar exaltando velocidade, produtividade, imagem. Mas você já não cabe mais nisso. E cada tentativa de se encaixar de novo será dolorosa, porque agora você sente, você não consegue mais se forçar. E se forçar, o corpo vai travar, o ânimo vai desaparecer, a alma vai se calar de novo. E você sabe, voltar ao estado anterior seria uma violência contra tudo que renasceu em você. Nesse novo modo de existir, a motivação vem quando você está inteiro. Quando o que sente, pensa, fala e faz estão alinhados. Quando você não se trai. Quando você age a partir de um lugar de presença e não de necessidade. Isso muda completamente o ritmo da vida. Porque você não corre mais. Você caminha. E caminha com confiança, mesmo sem saber exatamente onde vai chegar. Porque confia no que sente. Confia no que pulsa. Confia que a alma sabe o caminho, mesmo quando a mente não entende. Jung dizia que o self é o centro regulador da psique. E esse centro, quando assumido, reorganiza tudo ao redor. Ele te puxa para um eixo mais verdadeiro, mais profundo. Ele não responde a expectativas externas, ele responde ao chamado interno. E quando esse chamado é seguido, a vida pode até não parecer grandiosa por fora, mas se torna grandiosa por dentro, porque é vivida com presença, com entrega, com verdade. Esse processo é contínuo, não tem fim, porque despertar não é um evento, é uma prática. É acordar para si todos os dias, é checar a cada passo. Isso ainda é meu? Isso ainda faz sentido? Isso ainda vibra com o que sou agora? E se a resposta for não, você desapega. Não por arrogância, mas por fidelidade. Porque você aprendeu que sua alma vale mais do que qualquer conquista, que sua paz vale mais do que qualquer papel, que sua inteireza vale mais do que qualquer aplauso. E é nesse estado de fidelidade interna que a nova motivação floresce. Ela não grita, ela não exige, ela não força, ela convida. E quando você aceita o convite, a vida começa a acontecer de dentro para fora. Não como um roteiro a ser seguido, mas como uma dança a ser sentida. E nessa dança, cada passo é guiado não pela mente, mas pela alma. E a alma, agora, já não está mais em silêncio. Ela está em comunhão com você. A motivação que renasce após o despertar espiritual
Não tem mais a forma do desejo inflamado, da urgência ansiosa, da necessidade de provar algo ao mundo. Ela se apresenta como uma coerência interna que pulsa de maneira silenciosa, mas constante. Como uma presença que vai se impondo com suavidade. Você já não se empurra para viver. Você é levado por algo que vem de dentro, algo que não exige força, mas entrega. É uma nova forma de impulso, não mais movido pela dor da ausência, mas pelo prazer da presença. Uma vontade de viver que não precisa de explicação, porque se justifica por si mesma. Nesse estado, você começa a sentir vontade de fazer coisas simples com profundidade, cozinhar com atenção, conversar com presença, cuidar de plantas de si do outro, não por obrigação, mas por conexão. A alma encontra motivação em estar inteira no agora, e o agora, quando vivido com inteireza, é sagrado. Não há mais a compulsão de ter que fazer. Há o desejo sincero de poder fazer, de ser canal da própria essência. E isso muda tudo, porque agora você não se move mais para fugir do desconforto. Você se move para expressar quem se tornou. Esse movimento novo é muito mais lento. Ele respeita os ciclos. Ele ouve o corpo. Ele pausa quando algo dentro silencia. Ele recusa continuar por inércia. E isso parece estranho num mundo que exige constância, produtividade, consistência. Mas a alma tem outro tempo. O tempo dela é o da verdade. E você começa a ver que viver nesse tempo não te afasta da vida. Te aproxima da vida real, da que pulsa, da que sente, da que vibra. A motivação nova não quer te levar para mais longe. Ela quer te levar mais fundo. E quanto mais fundo você vai, mais se afasta da lógica anterior. Percebe que não precisa estar sempre criando, sempre respondendo, sempre performando. Percebe que muitas vezes a pausa é o gesto mais potente, que o silêncio é a fala mais honesta, que a escuta é a ação mais generosa. E essa virada interna traz uma serenidade que não depende de conquistas externas. A motivação agora nasce da comunhão com a própria alma, e não há combustível mais puro do que isso. Essa motivação não te esgota. Ela te alimenta, porque ela não vem da cobrança, mas do desejo, não do medo de errar, mas do prazer de ser. E esse prazer não é euforia, é um contentamento calmo, uma alegria que não precisa de espetáculo. Você começa a se alegrar em simplesmente ser fiel ao que sente, em viver alinhado, em escolher com consciência, em se mover só quando algo em você diz sim, e esse sim é diferente de tudo que já sentiu. Ele não é empolgação, é verdade. Jung dizia que o self é o centro organizador do ser, e quando a motivação passa a nascer dele, tudo começa a se alinhar. Você começa a atrair situações que ressoam com sua essência. Começa a viver encontros que não são mais jogos de validação, mas espelhos de verdade. Começa a perceber que a vida, quando vivida a partir do self, não precisa de grandes promessas. Ela precisa de presença, e a presença por si só é motivadora. Ela te chama para dentro da vida de forma tão íntima que tudo que é falso perde o sentido. A antiga motivação, a do ego, era barulhenta, instável, insaciável. A nova, a da alma, é silenciosa, constante, suficiente. Ela não precisa de palco, ela precisa de chão. E quanto mais você pisa nesse chão interno, mais firme você se sente, porque agora você sabe onde está, sabe quem é, sabe o que serve e o que não serve mais. E isso não é arrogância, é maturidade espiritual. É estar em paz com o que ficou para trás e disposto a honrar o que quer nascer. Essa nova disposição é sagrada, porque ela não é forçada, ela não é estratégica, ela não é condicionada a resultados. Ela é um sim natural à vida. Um sim que brota do centro, que não busca sentido fora, mas vive o sentido no agora. E esse agora, finalmente, começa a ter gosto. Começa a vibrar. Começa a te puxar de volta para o corpo, para o dia, para o gesto. E você entende que a motivação não se perdeu. Ela só mudou de fonte. Ela só se limpou de tudo que era ruído. Ela só aprendeu a falar outra língua. Agora cada passo tem alma.
Cada escolha tem raiz, cada ação tem verdade. E essa verdade é o que sustenta a nova motivação. Uma motivação que não te pressiona, mas te acolhe, que não te cobra, mas te convida, que não te consome, mas te devolve, porque ela nasce do self. E o self não se move para provar nada, ele se move para ser quem é. E ser quem se é o gesto mais poderoso, mais pacífico e mais transformador que existe. Agora que você chegou até aqui, talvez consiga olhar para o vazio que te assustava com outros olhos, perceber que aquela ausência de vontade, aquele silêncio interno, aquele desinteresse pelas antigas metas, não eram sinais de falência, mas de passagem. Um rito silencioso de transformação onde o que morreu foi o personagem, onde a alma, cansada de atuar, precisou parar tudo para poder, enfim, emergir com sua verdade. E nesse processo, a motivação não sumiu. Ela apenas mudou de lugar. Saiu da mente, desceu para o corpo, saiu do medo, voltou para o centro. Esse centro que Jung chamava de self não grita, não exige, não acelera. Ele convida, ele espera, ele pulsa devagar. E é por isso que, ao se reconectar com ele, a vida desacelera. Você perde o ímpeto que vinha da comparação, da competição, da performance, mas ganha uma nova vitalidade, uma que é mais profunda, mais estável, mais verdadeira. A vontade de viver volta sim, mas volta com outra linguagem, volta com calma, volta sem medo de não ser suficiente. E essa nova forma de estar no mundo é desconcertante para quem te conhecia antes, porque agora você não corre mais por aplauso, você não responde mais à urgência do outro, você não se obriga mais a sorrir quando tudo dentro chora. Você respeita os ciclos, e isso assusta quem ainda vive na lógica do ego. Mas não importa, porque agora, quem te guia não é mais o olhar de fora, é o chamado de dentro. Esse chamado vai continuar se aprofundando, vai continuar pedindo mais verdade, mais escuta, mais presença. E às vezes ele vai silenciar de novo, às vezes você vai se sentir perdido outra vez, porque o processo não é linear, ele é espiralado. Ele volta, repete, testa. E isso não é sinal de recaída, é sinal de lapidação. É o self te ensinando a viver com ele, não para ele, porque ele não quer te controlar, ele quer se expressar através de você. E quando isso acontece, quando o self começa a viver através do seu corpo, da sua voz, das suas escolhas, tudo se torna mais leve, mesmo o que é pesado, porque há coerência, há sentido, há alma em cada gesto. Você já não vive mais no piloto automático, já não se trai para pertencer, já não se força a funcionar. E isso, por si só, já é um milagre, porque viver com verdade, num mundo de aparências, é um ato de profunda coragem. Você vai perceber que não precisa mais explicar nada para ninguém, porque quem precisa entender vai sentir. Vai olhar nos seus olhos e reconhecer a mesma travessia, e quem não entender vai se afastar. Não por maldade, mas por descompasso. E tudo bem, porque agora você está comprometido com algo maior, com algo que não é visível, mas que te sustenta, que te move, que te habita, que te pede apenas uma coisa: honestidade. A partir daqui, a vida não será perfeita, mas será real, e isso basta, porque a alma não quer perfeição, ela quer inteireza. Ela quer que você diga sim ao que te expande e não ao que te silencia. Que você honre o que sente, que você ouça o que ressoa, que você escolha com presença, porque a verdadeira espiritualidade é isso: viver encarnado, mas alinhado. Fazer o simples com alma, estar inteiro mesmo nas pequenas coisas. E se um dia esse silêncio voltar, se a vontade desaparecer de novo, não se assuste. Apenas lembre, talvez o self esteja pedindo mais espaço. Talvez algo em você precise morrer de novo para que uma nova camada da sua verdade venha à tona. Não lute, não corra, escute, permita, confie, porque você já sabe, é no vazio que a alma renasce, e você não está mais no começo da estrada,
Você já aprendeu a atravessar. Então, se você sente que está pronto para viver assim, com mais verdade, mais presença, mais escuta, segue esse chamado, mesmo que ele pareça estranho, mesmo que o mundo não entenda, porque o mundo não precisa entender. Só você precisa sentir. E se você sente, é porque já começou. Já está em movimento. Já está sendo guiado. Já está sendo, enfim, você mesmo. Você não perdeu a motivação. Você só perdeu o ego. Se essa jornada fez sentido para você, se em algum ponto dessas palavras você se sentiu visto, compreendido, abraçado, deixa nos comentários. Eu voltei para mim. Esse simples gesto pode ecoar em outras almas que também estão em silêncio, esperando por um sinal. Curte esse vídeo, compartilha com alguém que precisa ouvir isso e principalmente se permita ouvir de novo, quantas vezes for necessário. Às vezes, a alma só precisa de repetição para lembrar de quem ela é. E se você chegou até aqui, saiba, essa foi só uma das muitas travessias que exploramos juntos. No canal há outros vídeos que mergulham fundo nas dores invisíveis, nos ciclos de transformação e nos silêncios da alma. Cada um deles é um convite para você se ouvir mais, se forçar menos e se reencontrar de verdade. Então se inscreve, ativa o sino e segue comigo, porque essa jornada não termina, ela se aprofunda.